Maria e Leandro Vaz, a gente elaborou esse estudo, né, parceria aí da UERJ, da FRJ, Universidade Federal do Mato Grosso, também um apoio aí da COBA e GeoCOBA. É um estudo da aplicação da camada porosa de atrito, a CPA, para drenagem de pavimento aqui aplicada à cidade do Rio de Janeiro. Então, na parte aí do sumário, né, o trabalho ele vai se desenvolver com a introdução, uma revisão breve bibliográfica, materiais e métodos, como foi elaborado esse trabalho, o estudo de caso, e aí um pouco mais aplicado à região escolhida aqui do Rio de Janeiro, os resultados das discussões e também as considerações finais, finalizando com as referências. A camada porosa de atrito, né, ela foi escolhida nesse caso para pavimentos rodoviários para auxiliar na drenagem desse pavimento. Por quê? Porque ela melhora a segurança viária, diminuindo a lâmina d'água, e aí você mitigando diversos fatores, como a aquaplanagem e também a formação de sprays, né, que é justamente a suspensão da água para a ação do veículo na frente. Então, a gente fez esse estudo aplicando aqui no município do Rio de Janeiro para verificar quais são os trechos, né, em que essa CPA ela pode ser aplicada e como que se daria esse comportamento em relação à drenagem, quanto isso auxiliaria na drenagem, comparando com o cenário do pavimento comum, do pavimento asfáltico comum. Por favor. Então, aqui iniciando pela revisão bibliográfica, a camada porosa de atrito é uma mistura asfáltica, composta por filha, concentração de filha, agregado miúdo e do ligante asfáltico, com um alto grau de índice de vazios. E esse índice de vazios é o que justamente permite ela ter essa capacidade drenante de coletar essa água da chuva para o seu interior e essa percolação, né, para as camadas inferiores, que aí pode ser tanto absorvida ou quanto ter uma camada impermeável e ser coletada para os dispositivos de drenagem. Em relação à drenagem, ela tem um ponto que ela auxilia, que ela retarda, né, a chegada dessa água no dispositivo de drenagem, então ela facilita, ela diminui o pico da drenagem, então otimiza o sistema como um todo. De animação. Agora a gente vai entrar na parte de materiais e métodos, como foi desenvolvido esse trabalho. Primeiro, foi verificado qual o volume de vazios que a gente utilizaria nessa mistura, né? Depois o percentual de água que vai cair naquela região, né, sobre o revestimento, a espessura dessa camada, que vai fazer com que haja a relação entre o que é escoado e o que é absorvido, a determinação dos parâmetros hidrológicos da bacia hidrográfica do local onde será implantado, o tempo de retorno, que aí tem a ver com o dimensionamento, né, da estrutura, o cálculo do volume de precipitação, que se espera que caia sobre esse revestimento, relacionado ao tempo de retorno, e aí sim, os volumes escoados e os armazenados, e aí é feita uma comparação entre eles. Aqui foram as equações utilizadas. Primeiro foi o cálculo da intensidade pluviométrica, o volume de chuva precipitado, e aí tem o cálculo da vazão pelo método racional, o volume da chuva escoada e também a capacidade de armazenamento de água na camada. E aí eu chamo a atenção que esse cálculo de armazenamento ele leva justamente em consideração a porcentagem de vazios. Então, quanto mais vazios você tem nessa camada, mais você consegue absorver. Já chegando na parte do estudo de caso, a gente escolheu um bairro daqui da cidade do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca, especificamente a Avenida Ayrton Senna, que é uma avenida muito importante, né, no bairro da Barra da Tijuca. Ela tem diversos edifícios comerciais, faz ligação com o aeroporto, diversos hospitais,
e também com a praia. O volume médio diário está entre 100 mil e 170 mil em dias úteis, então é uma via com tráfego intenso. Ela é composta por 2 pistas para os veículos, sendo uma pista central e uma lateral em cada sentido, ambas com 3 faixas, que varia, que na pista central você tem a velocidade de 80 km por hora, uma lateral de 60 km por hora, e a nível de pluviometria, a cidade do Rio de Janeiro ela tem um valor acumulado médio de 1.534,5 milímetros, e até no artigo isso está um pouco mais específico, a região da Barra ela supera esse valor acumulado. Então, também foi um ponto para a gente escolher esse local pelas chuvas e também no histórico do bairro em si. Então, desse modo, foi iniciado, primeiro obtendo a equação de chuva, e foi utilizado o software Pluve, né, que é da Universidade Federal de Viçosa. Obtivemos os parâmetros, né, para o cálculo da equação da intensidade de chuva. Consideramos um tempo de concentração de 10 minutos, que é um tempo relativamente adequado, tendo em vista o escoamento da chuva pelo pavimento até o dispositivo de drenagem, e também a área de 1 metro quadrado, fizemos para uma área, de certa forma, experimental, e com tempo de retorno, consideramos 10 anos e 25 anos. E aí, destaco que 25 anos é a condição máxima, né, vamos dizer assim, de tempo de retorno utilizado nas obras de drenagem. Então, foi uma condição extrema, considerando os projetos de drenagem de infraestrutura. Eu achei que ia ter tanta animação. E vamos para os resultados. Né? A intensidade pluviométrica, com tempo de retorno de 10 anos, foi de 0,0345 milímetros por segundo, que, afinal, gerou um volume precipitado de 20,72 litros, enquanto para um tempo de retorno de 25 anos, 0,0424 milímetros por segundo, que gerou uma chuva, um volume de 25,49 litros. E aí, a seguir, a gente vai ver como que ficou essa relação entre esse precipitado e o volume escoado e armazenado. Então, essas 2 primeiras linhas mostram quanto o pavimento convencional escoou, 17,16, e o quanto a CPA escoou, foi 12,22, que está justamente relacionado com quanto ele absorveu. Né? A primeira tem uma absorção bem menor, de 2,5 litros apenas, enquanto a segunda já tem 12,5 litros de absorção. E aí a gente percebe lá no final o volume que pode ser formado, justamente esse filme d'água sobre o pavimento, que garante a segurança, que garante a insegurança, né, na verdade, viária. Então, a gente percebe que com a CPA, para esse volume precipitado, a gente não tem formação do filme d'água. Já para 25 anos, a gente percebe que esses valores eles são mais discrepantes por conta do volume escoado. Ela continua absorvendo os mesmos 12,5 por conta da espessura da camada, né, e da porcentagem de vazios, mas a gente percebe que, mesmo com uma chuva maior, de 25,49 litros, ela está escoando 15,04. Isso vai auxiliar muito nos nossos dispositivos de drenagem, porque isso aqui, teoricamente, vai primeiro para o dispositivo e depois vai esse volume todo que foi armazenado. Isso também pode ser adotado, enfim, de diversas, ter uma forma de manejo de diversas formas. Então, a gente percebe que o volume para a solução convencional, ela escoaria 85% do que precipita, enquanto na CPA escoaria apenas 59% daquilo que precipita. Né? No convencional, a gente tem a formação justamente do spray, como eu comentei, também é uma possível aquaplanagem, enquanto aqui a gente tem uma capacidade bem maior de absorção que não permitiria, né, aquele acúmulo na via, gerando uma maior segurança. Né, que destaca um pouco sobre a criação do filme, né, 1,3 milímetros, considerando uma área de 1 metro quadrado. Né, então, também um outro efeito, né, seria que não teria a propensão de defeitos como afundamento de roda. Então, foi uma experiência que a gente teve em relação a essa comparação entre os dois materiais. Então,
Então, para concluir, né, a gente verificou que a CPA ela tem esse potencial de ser aplicada em rodovias cariocas, com condições pluviométricas severas. Nós escolhemos um bairro que tem uma precipitação acima da média do estado, do município. Então, ela pode contribuir, sim, com a segurança viária da cidade, né? E como uma proposta para diversos trabalhos futuros, a gente traz a verificação de diferentes regiões da cidade em que ela possa ser aplicada, a fim de mapear um potencial, né, uma potencial malha viária em qual essa CPA pode ser economicamente eficiente e também proporcionar mais segurança para os usuários. Aqui são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho e a gente agradece a oportunidade mais uma vez. A gente tem um momento aí de pergunta, questionamento com o Leonardo. Ninguém se apresenta. Não, eu queria fazer 3 perguntinhas. A primeira é a seguinte: essa camada, na minha prática, tá? Então, se eu perguntar, talvez seja uma bobagem. Essa camada porosa de atrito, ela se superpõe à camada dimensionada do revestimento, ela é a própria camada do revestimento. Isso, ela se sobrepõe. Você tem a camada do revestimento e você coloca uma camada sobre ela para esses fins drenantes mesmo. Tá, então, quer dizer, ela não contribui, teoricamente, não contribui para a resistência estrutural. Em termos de resistência, não. Isso é até um ponto também a ser melhor estudado sobre essas questões de resistência. Isso é importante saber. Quando você calcula o desfecho, você leva em consideração o tempo de concentração daquela chuva que você considerou. Isso. Ela, em princípio, deveria absorver durante o escoamento desse tempo de concentração. Isso. A absorção duraria esse tempo de concentração. Isso. Pelo método racional, a vazão calculada, o tempo de concentração é igual à duração da chuva. Então, a gente utiliza por durante esses 10 minutos, né? Intensidade de 10 minutos. E a outra pergunta é, essa realmente eu queria entender. Você considerou o tempo de retorno do investimento como sendo o tempo de, como é que chama, o ciclo da chuva, né? Ou seja, eu quero saber entender isso. É que, na verdade, até peço desculpas, mas não foi o tempo de retorno do investimento, não. É o tempo de retorno hidrológico. É o inverso da probabilidade de acontecer chuva. Então, quando a gente fala tempo de retorno... Não. O teu retorno do investimento de 10 anos vai para a chuva de 50 anos. Não. Ele foi dimensionado com uma precipitação de 25 anos, né? Que a probabilidade que ela aconteça é 1 sobre 25. Normalmente é 25, né? Isso geralmente o limite até para... Os 25 anos são utilizados para bueiros, para estruturas, bueiros, se não me engano, e para algumas outras estruturas. Então, a gente pegou esse tempo que ele é como se fosse o máximo ali, né? É hidrológico. Então, tá bom. Caramba, o que é não? Não. Entendi melhor, obrigado. Tá bom, obrigado, gente.